Você já imaginou investir no futuro da tecnologia antes mesmo dela acontecer? A inteligência artificial e a computação quântica prometem revolucionar o mundo. Na verdade, já estão revolucionando. Tem gente até que está dizendo que vai ser como foram as outras 3 maiores mudanças que já aconteceram na história da humanidade, que foi a eletricidade, a revolução industrial e a internet. Então muita gente acredita que a inteligência artificial e a computação quântica vai mudar o mundo, assim como esses 3 eventos mudaram lá atrás. Mas o que pouca gente ainda sabe é que já dá pra gente investir nesse futuro através de ações e ETFs, ativos na bolsa de valores, que permitem que a gente tenha uma fatia das empresas que estão construindo a próxima grande revolução. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente quais os melhores investimentos em inteligência artificial e computação quântica para você investir. Vou mostrar como eles funcionam e quais oferecem as maiores e melhores oportunidades. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos na bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, em ETFs. Se você quer ficar rico da noite pro dia, esse canal não é para você. Aqui é para quem quer investir de verdade, com método. E ó, aqui todos os vídeos são feitos de forma bem direta, bem simples, sem palavras difíceis, sem economês, enfim. Esse canal aqui é para o pequeno investidor, para quem tá começando a investir, para quem ainda nem começou e já quer começar do jeito certo, ou para quem já investe e quer melhorar os seus resultados. Então sejam muito bem-vindos e ó, eu garanto que esse vídeo vai ser bom. Eu garanto que esse vídeo vai te ajudar na sua jornada de investimentos. Então deixa o seu like aqui, isso aqui é muito importante para o canal. Tem muita gente nova chegando, o canal tem crescido aí nos últimos meses e eu fico muito feliz com isso. Eu me dedico bastante a trazer sempre aqui conteúdos de valor, de verdade. Aqui não tem vídeo sensacionalista, vídeo que tá caçando like. Aqui o objetivo é te ajudar de verdade, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana são 3 vídeos novos para te ajudar na sua jornada de investimentos. E vamos pro vídeo, porque o vídeo de hoje, o vídeo vai ser top. Eu vou mostrar para você como que você vai conseguir investir em inteligência artificial e computação quântica, algo que já está mudando completamente a nossa realidade, o nosso dia a dia. A inteligência artificial e a computação quântica é inegável, elas têm um potencial de mudar completamente como as empresas funcionam hoje. Na verdade, como o mundo todo funciona. Como eu disse, a eletricidade, a revolução industrial e a internet mudaram o mundo. E agora chegou a vez da gente passar pela 4ª mudança. E tem gente falando que essa 4ª mudança vai ser a ainda maior e ainda mais impactante. A gente tá falando, quando a gente pensa em inteligência artificial e computação quântica, a gente tá pensando e falando de máquinas que resolvem problemas milhões de vezes mais rápido do que os supercomputadores que a gente já tem hoje em dia. E quem entrar agora nesse mercado pode estar investindo nas Apples, nas Microsofts dessa próxima geração. Só que calma, tá? Antes de sair comprando, antes de sair investindo aí, você precisa entender como se expor a esse setor com o máximo de segurança. Pessoal, investir não é arriscar o nosso dinheiro. Investir é, antes de tudo, buscar investimentos seguros. E normalmente, quando tem algo novo acontecendo, as pessoas ficam meio desesperadas para começar a investir. E normalmente é nessa hora que a pessoa investe errado. Então, eu já venho acompanhando esse mercado, eu já coloquei algumas coisas no meu radar e eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, tá? Mas calma, é importante a gente entender tudo que tá acontecendo. Você não vai perder o bonde. Ai, perdi o bonde. Ainda dá tempo de você fazer isso daí com calma, tá bom? Hoje, a gente pode investir basicamente de 2 formas em empresas de inteligência artificial e computação quântica. A primeira é comprando ações direto. A gente vai lá, seleciona a empresa e compra ações, que é o que a gente chama de stock picking, né? A gente seleciona ações para entrar na nossa carteira. A segunda forma é através dos ETFs, que são aquelas cestas de ativos. Eu vou explicar aqui um pouco sobre essas 2 formas. Daqui a pouco eu vou falar o que eu tô fazendo na minha carteira, vou compartilhar isso daqui com vocês e você vai ter toda a informação, todo o conhecimento necessário para você tomar a melhor decisão para você, tá bom? Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui é te dar conhecimento, compartilhar o que eu tô fazendo, mas não é uma recomendação de investimentos, beleza? Bom, comprando ações, a gente tem basicamente 2 opções quando a gente pensa em comprar ações, ou seja, se tornar sócio das empresas que estão fazendo essa parte aí de inteligência artificial e computação quântica. A primeira é a gente comprar as Big Techs, aquelas empresas gigantes que hoje
hoje em dia já dominam o mercado. Essa forma tem muito menos risco. Por exemplo, empresas que já são antigas e que já são gigantes. Por exemplo, Amazon, Google, Microsoft, Apple, Meta, enfim, essas grandes empresas americanas, elas também estão nessa corrida aí da inteligência artificial e da computação quântica. A gente pode colocar essas empresas na carteira e a gente vai aproveitar essa movimentação. Só que tem uma outra opção, que é investir em empresas, entre aspas, pequenas principalmente quando a gente compara com essas Big Techs, empresas que estão surgindo agora. E quando eu falo agora, eu não estou falando exatamente agora, mas empresas que surgiram nos últimos 2, 3, 5 anos. E isso tem muito mais risco. Claro que também pode trazer resultados absurdos, mas também pode acabar não dando em nada. Por quê? Centenas de empresas que estão surgindo hoje, de todas essas, talvez até milhares de empresas que estão surgindo agora, estão começando a crescer, surfando essa onda da inteligência artificial e da computação quântica, pode ter certeza que a grande maioria dessas empresas vão quebrar. Outras empresas nunca vão conseguir crescer de verdade. E só 1% que vão realmente se tornar grandes empresas. E a minha metodologia de investimentos, o que eu acredito, eu gosto muito de investir sempre olhando para o passado, para o histórico da empresa. E na época do surgimento da internet, aconteceu exatamente isso. Naquela época nós tivemos uma grande bolha, né, que foi chamada da bolha.com. Todo dia surgia novas empresas aí do setor de internet e muita gente começou a investir nessas empresas. E a grande maioria das empresas que surgiram lá na época do .com acabaram morrendo, acabaram não se tornando grandes empresas. Outras quebraram. Eu gosto sempre de olhar para o passado, seja para analisar uma empresa, para ver o histórico de lucro, o histórico de dividendos, o histórico de cotação, histórico da relação preço-lucro. Eu gosto de olhar para o passado. Por quê? O passado, ele não garante o futuro. Não é porque algo aconteceu no passado, uma rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas dá muitas pistas e muitos indícios aí e muito mais segurança pra gente investir. O passado, ele não acontece exatamente igual, mas ele acontece quase igual, muitas vezes. Então, quando a gente olha, além de olhar para o histórico, para o passado da empresa, quando a gente olha para o passado de coisas parecidas, semelhantes, que já aconteceram, a gente pode ter certeza que grande parte dessas empresas que estão surgindo hoje vão ter problemas e pouquíssimas delas vão realmente se tornar empresas sadias, empresas sólidas que dão lucro, enfim. Então, dessas duas formas, entre escolher ações, a gente tem a opção de pegar as empresas que já são vencedoras, que têm um ótimo passado e aproveitar e investir nelas, ou escolher empresas menores que vão ser mais arriscadas, porque grande parte delas não vão realmente conseguir entregar os resultados todos que a gente espera. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a gente investir através dos ETFs. Os ETFs são uma cesta de ativos e só isso já traz um grande benefício, que é o benefício da diversificação. Quando você investe em um ETF tem dezenas, às vezes até centenas de empresas dentro dele. Então, se uma empresa dessas empresas lá de dentro desse ETF, por exemplo, eu vou investir em um ETF de computação quântica, de inteligência artificial, que tem 100 empresas, uma dessas empresas quebra e essa empresa representa só 1% do meu ETF, cara, praticamente eu não vou ter praticamente prejuízo nenhum, não vou sentir praticamente nada. E qual é a desvantagem? A gente vai investir em um monte de empresa que a gente nem conhece. Então, para definir qual ETF ou como que eu vou investir, sendo que, imagina só, tem 100 empresas e dessas 100 empresas tem 70 que eu nem conheço o histórico, eu uso um recurso importante, que é ver quem é a gestora desse ETF. Isso é extremamente importante. E eu levo também isso em consideração quando eu vou investir em fundos imobiliários aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em fundos imobiliários, a gente tem algumas gestoras que historicamente são ótimas gestoras. Então isso, só de ter aquela gestora fazendo a gestão dos meus fundos imobiliários ou dos imóveis do meu fundo imobiliário, isso já me dá uma tranquilidade. A mesma coisa a gente faz com os ETFs. A gente vê quem é a gestora desses ETFs. A gestora que vai fazer toda essa gestão ativa de colocar uma empresa, de tirar outra empresa, quando o ETF é um ETF ativo, ou
quem que vai fazer a administração e a gestão, mesmo quando é um ETF passivo, tá bom? Então, grandes gestoras renomadas, gestoras que também já têm outros ETFs que já têm bons resultados, tendem a fazer um bom trabalho. Então, quando a gente não conhece muito, quando a gente não tem um grande histórico, um ponto que vai determinar se a gente vai ou não investir é a gestora que tá ali fazendo a gestão, a administração desses ETFs, beleza? Agora eu preciso te fazer um alerta importante. Investir em empresas, em ETFs de inteligência artificial e computação quântica tem um altíssimo potencial, só que também tem uma maior volatilidade. E por quê? Porque tanto a inteligência artificial quanto a computação quântica ainda estão nos estágios iniciais, o que significa que as empresas podem de uma hora para outra crescer muito, se valorizar muito, ou elas podem simplesmente deixar de existir. Por isso, o ideal é que a gente tome alguns cuidados. Por exemplo, eu tô separando uma parte pequena do meu patrimônio, uma parte pequena da minha carteira para ETFs e para ações de inteligência artificial e computação quântica. E mesmo assim, mesmo a gente sabendo que tem um alto potencial, um grande potencial, o meu pensamento investindo nessas empresas ou nesses ETFs é sempre o pensamento de longo prazo, para 5, 10, 15 anos daqui para frente. Pode ser que eu tenha resultado nos próximos 6 meses, um ano, um grande resultado? Óbvio que pode, porque se eu conseguir selecionar as melhores empresas, as empresas que vão entregar mais resultados, esse resultado já vai vir imediatamente. Mas o grande resultado mesmo, que vai fazer com que a gente construa patrimônio sólido, baseado também, além de tudo que a gente já investe, agora baseado também em inteligência artificial e computação quântica, é no longo prazo que isso vai acontecer. Eu vou compartilhar agora a estratégia que eu acho a estratégia mais inteligente para a gente fazer daqui para frente, tá bom? Mas antes, eu vou falar aqui do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer aprender a investir ou se você já investe e quer melhorar os seus resultados, esse livro aqui vai ser o seu guia. Esse livro, além do livro, e é um livro físico mesmo, que você recebe aí na sua casa, você vai receber uma série de aulas minhas, cada uma referente a um capítulo do livro, te ajudando no passo a passo. Então você aprende duas vezes, você aprende lendo e aprende com as minhas aulas. A gente tem a condição especial de frete 100% grátis, então você só paga o livro, não paga frete, recebe aí na sua casa. E para vocês aqui do YouTube, a gente tem um bônus especial, que é o treinamento Como se aposentar em 10 anos usando a Bolsa de Valores para construir a sua aposentadoria. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e depois que acabar você vai lá e garante o seu exemplar. E tem uma outra surpresa na descrição do vídeo que eu vou falar já já para vocês, que é só para quem ficou aqui até agora. Antes, eu vou compartilhar qual é a estratégia que eu acho que seja a mais inteligente. Se você já quer hoje começar a se posicionar para você aproveitar todo esse futuro, o segredo, como sempre, em tudo relacionado a investimentos é equilíbrio. Mantenha a base da sua carteira. Eu sei que tem um monte de gente falando aí, não, venda suas ações, agora é a hora de você apostar tudo nisso. Não existe a gente desbalancear a carteira ou colocar um tipo de ativo numa porcentagem muito maior do que os outros. Cuidado, pessoal, nesse momento, muita gente falando sobre isso, muita gente falando e estimulando as pessoas a fazerem coisas erradas. Mantenha a base da sua carteira e use uma pequena fatia para você investir nessas tendências de inovação global, nessas empresas, seja selecionando ações, seja selecionando ETFs ou até mesmo as duas coisas. É assim que os grandes investidores fazem. Todos protegem a base e investem. Imagina que seja uma pirâmide. Então, a base da pirâmide é o que vai te dar proteção e eles protegem essa base. Eles deixam essa base sólida e investem no topo lá com uma visão de futuro sempre. Eu tô estudando bastante esse setor de inteligência artificial e computação quântica. E hoje, exatamente no momento que eu tô gravando esse vídeo, as empresas que estão na frente nessa corrida são a Microsoft, a IBM e o Google, tá? Principalmente essas três. Existem outras empresas também que estão muito bem, mas hoje, as três maiores, né? As três vencedoras dessa corrida até agora, na minha opinião, são essas: Microsoft, IBM e Google. E não é uma recomendação. Não vai lá sair comprando
comprando ações dessas empresas aí só porque eu tô falando. É importante que você tenha todo o conhecimento aí para fazer essa jornada. E agora, o que eu tô fazendo com os meus investimentos? Primeiro, eu já tinha essas empresas na minha carteira. Eu não comecei a investir nelas agora só porque elas estão vencendo essa corrida. Eu já tinha. E no momento, eu não vou colocar nenhuma empresa pequena, essas empresas que estão surgindo agora. Só que como eu não quero também ficar de fora, eu vou selecionar um ETF para entrar na minha carteira. E para você que ficou aqui até agora, tem um presente. Aqui na descrição do vídeo, além do link para você garantir o seu exemplar, eu vou deixar uma lista com os 10 ETFs que eu estou estudando aqui. Então eu vou deixar aqui na descrição, e são 10 ETFs, não tá por ordem de preferência a minha, são os 10 ETFs que estão no meu radar. Eu ainda não decidi qual que eu vou colocar, mas quando eu decidir, pode ter certeza que eu vou gravar um vídeo aqui para vocês compartilhando e falando qual ETF que eu selecionei. Mas eu vou deixar aqui a lista, porque aí você já pode começar a ver, pesquisar sobre esses ETFs, porque também não é fácil, a gente não tem muitas informações no Investidor 10, por exemplo, tem pouquíssimas informações lá, a gente tem que procurar em outros lugares, e eu tô analisando eles ainda. Então hoje, eu, com essas empresas que eu já tinha na minha carteira, se eu não tivesse, eu colocaria pelo menos uma dessas, Google, Microsoft ou IBM na minha carteira. Não é uma recomendação, mas independente da inteligência artificial, computação quântica, já são empresas vencedoras, já são ótimas empresas, e esquece esse mito de que essas empresas já cresceram muito, não vão crescer mais. Isso é balela. Eu ouço isso faz 15 anos, e faz 15 anos que essas empresas não param de crescer e quebrar recordes aí de lucro, tá bom? Então, nesse momento, vou continuar aportando nelas, não vou selecionar nenhuma dessas novas pequenas empresas que estão surgindo, eu vou por enquanto ficar acompanhando, e os ETFs eu vou colocar, mas eu vou colocar inicialmente um ETF, tá? Também não vai cometer esse erro aí de sair colocando um monte de ETF na sua carteira. ETF é um ótimo tipo de investimento, mas você não precisa ter um monte. Inclusive, alguns desses ETFs têm empresas, as mesmas empresas dentro, então às vezes você vai investir em 2 ETFs, você vai estar investindo praticamente na mesma coisa, tem que tomar cuidado, tá bom? Então eu vou colocar um ETF desses aqui inicialmente na minha carteira, ainda não decidi qual que vai ser, e quando eu decidir, eu vou vir aqui gravar um vídeo, compartilhar com vocês, beleza? Pessoal, a inteligência artificial e a computação quântica pode parecer algo distante, só que as empresas que vão liderar esse movimento, elas já estão construídas, ou talvez já estejam sendo construídas, ou sejam essas gigantes que a gente já conhece. E quem souber se posicionar cedo, porque ainda é muito cedo, você nem precisa ter pressa para começar, pode estar garantido ganhar muito com essa próxima revolução tecnológica. Se você quiser entender como montar uma carteira de investimentos com renda passiva, com crescimento, pensando no longo prazo, essas empresas vão fazer parte inevitavelmente. E eu posso te ensinar mais para quem quer dar um próximo passo aqui dentro do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. O link tá aqui na descrição, e aqui na descrição também tem a lista dos 10 ETFs, tá bom? Pessoal, eu falei que esse vídeo ia ser bom, então se você não deixou seu like lá, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você vai investir nessas empresas? Você vai investir nos ETFs? O que você tá pensando em fazer? Você tem alguma dúvida? Pode deixar aqui a sua dúvida, porque eu mesmo vou te responder, e dependendo da dúvida, eu faço até um vídeo sobre isso. E lembre-se, hein? Aqui no canal eu te ensino a investir com visão de futuro, só com os pés no chão, beleza? Mais uma vez, não é uma recomendação de investimentos, o objetivo aqui é sempre te entregar conhecimento, certo? Bons investimentos, um forte abraço e até o próximo vídeo.